Faça um favor a si mesmo agora. Levante a sua mão e bata na mesa, ou na parede, ou na perna da sua cadeira. Vá em frente, dê uma boa batida. O que aconteceu? Fez um barulho. Poc! A sua mão parou. Você sentiu algo sólido. A mesa parece dura, impenetrável, uma barreira real. O seu professor de escola, aquele que te fez decorar a tabela periódica, provavelmente te disse que a matéria é feita de átomos, e que os átomos são os blocos de construção do universo, como tijolinhos de Lego. E por senso comum, você aceita que dois tijolos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É óbvio, é intuitivo. Mas, como quase tudo o que é óbvio quando olhamos de perto, isso é uma mentira completa. A realidade. A verdadeira realidade que a física quântica nos mostra é muito mais perturbadora. Se você realmente entendesse do que a sua mão e a mesa são feitas, você não dormiria à noite. Você ficaria aterrorizado com a ideia de que, a qualquer momento, você poderia simplesmente escorregar através do chão e cair em direção ao centro da Terra. Porque a verdade brutal é: você é fantasma. A mesa é um fantasma. O universo inteiro é, essencialmente, um grande vazio fingindo ser algo sólido. Vamos olhar para os números, porque os números não mentem, eles apenas nos humilham. Imagine um átomo. Você já viu o desenho clássico? Um núcleo no meio e elétrons girando em volta como planetinhas. Esse desenho está errado, mas vamos usá-lo por um segundo apenas para falar de escala. Se o núcleo do átomo, onde estão os prótons e nêutrons, fosse do tamanho de uma bola de basquete colocada no centro de um estádio de futebol, onde estariam os elétrons? Eles estariam nas arquibancadas mais distantes. E qual seria o tamanho deles? Menor que a cabeça de um alfinete. E o que existe entre a bola de basquete no centro do campo e o alfinete na arquibancada? Nada. Vazio. Espaço absoluto. Vácuo. 99,99999% do átomo é espaço vazio. Se eu pudesse pegar o seu corpo e tirar todo o espaço vazio de dentro dos seus átomos, se eu espremesse o núcleo contra os elétrons, você, com toda a sua massa, ficaria menor do que um grão de poeira. Na verdade, a raça humana inteira, todos os 8 bilhões de nós, se tivéssemos o espaço vazio removido, caberia dentro de um cubo de açúcar. Então, aqui está o paradoxo que deveria estar te deixando maluco agora. Se a sua mão é 99% vazio e a mesa é 99% vazio, por que diabos a sua mão não passa direto pela mesa? É como jogar areia através de uma rede de vôlei. Deveria passar. Por que colide? Por que para? O que é essa solidez que você sente? Se você foi um bom aluno, você pode levantar a mão e dizer: Ah, Feynman, isso é fácil. É o eletromagnetismo. Cargas iguais se repelem. Os elétrons da minha mão são negativos, os da mesa são negativos. Negativo com negativo se empurra. É como tentar juntar dois ímãs pelo Polo Norte. Essa é a resposta que está nos livros didáticos do ensino médio. E ela não é exatamente mentira, mas é uma meia-verdade preguiçosa. Ela não explica tudo. O eletromagnetismo é forte, sim. Mas se fosse só repulsão elétrica, você poderia, teoricamente, com força suficiente, empurrar sua mão através da mesa. Você poderia vencer a repulsão. Mas você não pode. Existe uma lei muito mais profunda, uma lei fundamental do universo, uma espécie de polícia de trânsito cósmica, que proíbe estritamente que a matéria se misture. Essa lei tem um nome assustador, o princípio de exclusão de Pauli. Mas não se assuste com o nome. Vamos imaginar isso do meu jeito. Esqueça os elétrons como bolinhas. Na mecânica quântica, elétrons não são coisas pontuais, eles são nuvens. Eles são uma névoa de probabilidade. Imagine que o átomo é um hotel muito estranho. O núcleo é o saguão. Os quartos são os níveis de energia, onde os elétrons podem morar. Agora, a natureza é incrivelmente pão dura. Ela odeia gastar energia. Então, todo elétron quer ficar no quarto mais barato. No andar térreo, o mais perto possível do núcleo, ele quer o menor nível de energia. Mas aqui entra o Wolfgang Pauli, o gerente chato desse hotel, e diz: Ei, regra da casa. Só podem ficar dois elétrons por quarto. Um dormindo de cabeça para cima e outro de cabeça para baixo. Isso é o spin. Se o quarto estiver cheio, você tem que ir para o andar de cima, que é mais caro. Então, o que acontece quando você tenta empurrar sua mão contra a mesa? Os átomos da sua mão têm seus próprios hotéis cheios de elétrons nos andares baixos. Os átomos da mesa também. Quando você aproxima os dois,
Você está basicamente tentando forçar os elétrons da mesa a entrarem nos quartos dos elétrons da sua mão, mas os quartos baratos já estão ocupados. Para que os átomos se misturassem, para que sua mão atravessasse a mesa, você teria que promover os elétrons da mesa para os andares superiores, para os quartos vazios de alta energia. Mas isso custa caro. Energeticamente falando, custa uma fortuna. A natureza olha para a conta de energia necessária para mover todos esses trilhões de elétrons para andares superiores e diz: de jeito nenhum, não vou pagar isso. Essa recusa da natureza em pagar a conta de energia é o que você chama de solidez. A mesa não é dura. A mesa é apenas teimosa. O que você sente quando bate na mesa não é matéria tocando matéria. Isso nunca aconteceu na história do universo. Você nunca tocou em nada, nunca. Quando seu dedo chega a 1 nanômetro da mesa, a força de repulsão quântica, o princípio de exclusão, se torna tão absurdamente grande que os elétrons da sua pele empurram os elétrons da mesa, e os da mesa empurram de volta. Essa força é transmitida pelos seus nervos até o cérebro, e o cérebro, para simplificar a sua vida, traduz essa interação complexa de campos de força como toquei. É uma ilusão. Você está flutuando sobre a cadeira onde está sentado agora. Você está levitando a uma distância atômica do tecido da sua calça. O sentir é apenas a interpretação elétrica de uma barreira quântica intransponível. Mas vamos aprofundar, porque fica mais estranho. Se a matéria é feita de ondas e probabilidades, não existe uma chance, mesmo que pequena, de eu atravessar a parede? Na teoria, sim. Chama-se tunelamento quântico. Um elétron, sozinho, faz isso o tempo todo. Ele não tem energia para passar uma barreira, mas ele pede emprestado energia do futuro, atravessa a parede e devolve a energia do outro lado. Ele teletransporta. É assim que o Sol funciona, fundindo hidrogênio. Sem o tunelamento, o Sol não brilharia e nós estaríamos mortos. Então, se seus elétrons podem atravessar paredes, por que você não pode? O problema é a estatística. Você é feito de trilhões de trilhões de trilhões de átomos. Para você atravessar a parede Harry Potter style, todos os seus átomos teriam que, por pura sorte, decidir tunelar ao mesmo tempo, na mesma direção, e se remontar perfeitamente do outro lado. A probabilidade disso acontecer é tão pequena, mas tão absurdamente pequena, que se você tentasse atravessar uma parede uma vez por segundo desde o início do Big Bang até hoje, você ainda não teria conseguido nem arranhar a pintura. A física quântica é o reino das possibilidades, mas a estatística é o reino da realidade macroscópica. E a estatística diz: você fica desse lado. Agora pense na beleza disso. Pense na engenharia elegante do universo. Se não fosse por essa regra de exclusão, se os elétrons não fossem antissociais e aceitassem se amontoar no mesmo lugar, toda a matéria do universo colapsaria. Sem o princípio de exclusão, os elétrons cairiam todos para o nível mais baixo. A química não existiria. As reações não aconteceriam. As ligações entre átomos para formar moléculas complexas como o seu, DNA, dependem do fato de que os elétrons precisam buscar configurações específicas no espaço. A razão pela qual você tem forma, a razão pela qual você não é uma poça de sopa subatômica, a razão pela qual a luz reflete no seu rosto e permite que você veja o mundo, é tudo graças a essa rigidez do espaço vazio. É o vazio que dá forma ao cheio. É a regra de não ultrapasse que permite a complexidade. Nós caminhamos sobre um chão feito de campos de força. Nós seguramos a mão de quem amamos sem nunca realmente tocar a pele dela, apenas trocando fótons e sentindo a resistência do universo em nos deixar fundir. Isso não é triste, isso é magnífico. Significa que cada interação que você tem com o mundo é uma dança de forças fundamentais. Você é um emaranhado de energia que o universo decidiu manter coeso contra todas as probabilidades. E o mais engraçado? O seu professor te ensinou que a matéria tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Mas a verdade é que, no nível fundamental, tudo é apenas campo, tudo é vibração. A solidez é uma propriedade emergente. É uma sensação, não uma realidade fundamental. A parede não sabe que é sólida. Ela só sabe que não tem vagas no hotel para os seus elétrons. Então, da próxima vez que você bater o dedinho do pé na quina da mesa e gritar de dor, lembre-se: não fique bravo com a madeira, não fique bravo com o átomo. Fique maravilhado. Aquela dor é a prova de que as leis da mecânica quântica estão funcionando perfeitamente,
protegendo a integridade da sua existência, impedindo que você se desmanche e se funda com a mobília. A dor é a prova de que você existe como uma entidade separada no cosmos. Agora, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você toque a ponta dos seus dedos uma na outra. Sinta a pressão, sinta a textura e pense: eu não estou tocando. Eu estou sentindo a força eletromagnética e a exclusão de Pauli em ação. É uma mudança de perspectiva, não é? E aqui vai a pergunta que eu quero deixar para explodir a sua mente nos comentários abaixo. Sabendo que você nunca tocou nada na sua vida inteira e que o toque é apenas uma interpretação do cérebro para a repulsão elétrica, o que é a realidade para você? Se o que sentimos é uma ilusão elétrica, como podemos ter certeza de que o mundo lá fora é realmente como o percebemos? Escreva aí embaixo. A realidade é, e complete com a sua conclusão. Eu quero ler as teorias mais loucas de vocês. Eu sou Richard Feynman, ou pelo menos a voz dele hoje. E lembre-se, a natureza não tem obrigação de fazer sentido para você, mas tentar entendê-la é a diversão da vida. Até a próxima.